Opa! E aí, T4 aqui para mais um vídeo, 7DS Origin. E rapaziada, hoje, como muita gente pediu, eu vou estar trazendo para vocês algumas variações daquele combo de Meliodas e Golter que eu trouxe no último vídeo, e dessa vez sem a Daisy nem a Elizabeth, certo? Junto com isso, algumas outras considerações de como você pode estar utilizando isso, maximizando o seu dano, certo? Usando personagens de Burst. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo que você precisa saber. E bom, rapaziada, como eu mostrei no último vídeo pra vocês, esse daqui é o nosso time padrão, certo? Eu vou colocar o Golter pra cá pra ficar um pouco mais fácil da gente mexer os bonecos aqui. Bom, muita gente estava comentando que não tem a Daisy ou que não tem a Elizabeth e perguntando como que vocês poderiam estar substituindo elas, certo? Antes de eu falar isso, eu preciso explicar qual é a função que elas têm aqui no time de novo pra fazer sentido pra vocês. Então, vamos lá. A Daisy, ela entra aqui na nossa composição não só por conta das skills dela, que buffam, né, o Meliodas, como também por conta da ult combo que eles têm aqui em cima, certo? Então ela aqui é a nossa aplicadora de Burst, além de ser, como eu falei, um buffer para o nosso Meliodas. Já a Elizabeth, ela entra 100% como um buffer nesse time. Por que especificamente ela? Porque se a gente juntar a arma e o Q dela, primeiramente, a gente consegue reduzir muito a defesa do inimigo. Então o próprio Q a gente reduz em 20%, o que é uma redução muito boa. Lembrando que redução de defesa é um dos status mais fortes do jogo. E no livro, quando a gente usa o tag, a gente ainda aumenta o dano que o inimigo toma de fraqueza. Então em fases como, por exemplo, o Dragão, o Orgote, ou então o Setor 7, ou uma Armas na junção do espaço-tempo, a gente vai estar dando mais dano por conta do livro também. O E dela, que por si só não faz tanta coisa assim, mas junto com a roupa aumenta o nosso dano crítico em 32%, o que é um valor muito alto. A roupa também ajuda, aumentando em mais 16%, a reduzir a resistência a elementos do alvo. Então basicamente a Elizabeth, como eu falei, é aquele nosso suporte geral que basicamente vai fazer tudo. Vai buffar, vai debuffar e vai amplificar muito o nosso dano. Mas como eu acabei de explicar para vocês, nenhum dos dois é estritamente necessário, certo? E a gente consegue fazer algumas alterações. Então bom, como eu falei, a Daisy aqui, né, ela é a nossa aplicadora de Burst, mas a gente pode trocar ela por alguns personagens, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente pode estar trocando ela pela main do Cajado, mas não é uma opção tão interessante. Por quê? Como a main do Cajado ela é do elemento Luz, ela não vai aplicar o Burst dela, certo? O Burst que vai ser aplicado vai ser o de Trevas, então você vai acabar perdendo tempo. Mas no geral, se você conseguir fazer o combo muito rápido, tiver bastante recuperação de energia, aqui é onde você vai perder menos dano, certo? Tirando isso, basicamente você pode usar qualquer personagem que aplique Burst. Por exemplo, a Jericó, se você tiver uma fase onde a fraqueza é de gelo, a Gila ou a Merlin em fases de fraqueza de fogo, a própria Diana em fases de fraqueza de terra e o Tristan em fases com fraqueza de vento, certo? Então basicamente a gente tem várias opções, você pode estar usando qualquer Burst aqui. Se for algum Burst que consegue aplicar algum buff a mais, melhor ainda. Por exemplo, a Merlin, quando ela aplica o Burst dela, ela consegue ultar de novo. Então você já consegue botar uns buffs a mais no seu Meliodas. A Gila com a rapieira, que reduz a defesa do inimigo enquanto está estacando na passiva. Então, enfim, é sempre bom você focar nisso. E, bom, pensando na melhor opção possível, pra mim, a Gila com certeza é o melhor suporte que você consegue colocar aqui sem perder tempo de burst e mantendo o dano mais próximo possível do que a gente tinha anteriormente. Já a nossa Elizabeth, a gente vai estar querendo trocar por um personagem que seja um buffer completo para o time. Na minha opinião, a melhor opção que você tem aqui é o Hauser de Nunchaku, por conta da roupa dele, que vai reduzir a resistência do inimigo e aumentar a regeneração, ou o Dredrin, por conta do carregamento de magia e o aumento de dano que ele vai dar quando você atingir o inimigo com a rapieira, certo? Bom, essa daqui então, como eu falei, na minha opinião, é a melhor composição de substituição que a gente tem. Ela é uma composição bem acessível, já que a Gila que entra no lugar da nossa Daisy, ela não precisa de potencial e é um personagem dado de graça, e o Hauser é um personagem SR que também não precisa de potencial, certo? Para nossa Gila, a gente vai estar utilizando o Florete da Canção do Caos, preferência pela passiva nível 7, porque quando a gente atacar um inimigo com a velocidade de movimento reduzida, a gente vai diminuir a defesa dele em 40%.
Espera um pouquinho que eu já vou te explicar como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar. Combo padrão da Gila, a gente utiliza o E para aplicar queimadura e também para aumentar a redução de defesa e a quantidade de dano que o inimigo vai tomar, e o Q dela para a gente poder aplicar bastante irrupção de uma vez só. Já aqui nas armaduras dela, a gente vai estar utilizando a armadura de irrupção, que é a trilha da chama rubra, onde sempre que a gente bater com um ataque normal no inimigo com queimadura, que é a passiva dela, a gente vai reduzir a resistência de irrupção de fogo e fazer a queimadura durar mais, então isso vai ajudar bastante a gente a aplicar o burst dela. E aqui nas armaduras é que vem o pulo do gato. Nessas 3 peças a gente está usando o sopro da aranha sombria simplesmente pelos status, mas você pode estar utilizando as peças que você preferir. Nos acessórios a gente vai optar por acessórios que tenham eficiência de irrupção de fogo. Nesse caso, eu tenho nos meus brincos da regeneração, então eu deixei nela o set do hino da regeneração pra gente conseguir carregar orbes o mais rápido possível e ter o buff de irrupção. E a gente precisa estar usando o coturno do Fuso Peçonhento por 2 motivos. O primeiro é a eficiência de irrupção de todos os elementos, que mesmo sendo pouco, só 1,73%, já ajuda, mas também por conta da passiva, onde quando a gente ativar o Burst, a gente vai invocar Seda da Aranha perto dos inimigos, e os inimigos que passarem em cima vão ter a velocidade de movimento deles reduzida em 50%. Então lembram que eu falei que quando a gente aplicar o Burst, a gente vai conseguir aplicar a passiva da rapieira? É por isso. A gente vai reduzir a velocidade de movimento com a bota, quando a gente aplicar a irrupção, e a partir disso o nosso próximo ataque já vai aplicar deterioração e reduzir a defesa dele em 40%. Já no Hauser a gente vai estar utilizando um Nunchaku Ardente, mas se você quiser você pode estar utilizando outro, porque por mais que a passiva seja muito boa e sejam 20 segundos, na maioria dos bosses vai ser muito difícil você se aproveitar desse buff até você já ter estacado o Burst com a Gila, certo? Então você pode estar usando o Nunchaku que você preferir, mas se for um inimigo que se cura ou que coloca um escudo, esse daqui ainda assim vai ser a melhor opção. Nas armaduras a gente vai estar usando a Aventura Segura, que quando a gente utilizar o nosso ataque especial no inimigo vai reduzir a defesa de crítico dele em 50%, ou seja, por mais que a gente não esteja ganhando dano crítico com a Daisy e a Elizabeth, a gente está reduzindo a defesa de crítico do nosso inimigo, então a gente consegue ter um efeito parecido. Além de 50% de chance da gente causar sangramento, que sempre é muito bom. No set dele, a gente está usando aquele set de suporte focado em carregamento de magia. 2 peças do Cristal da Vida, as pernas do Vigia Imortal pela eficiência de carregamento de magia, os cintos do Vigia pelo aumento da cura recebida, as botas da Melodia de Aracne pela redução de tempo de recarga, os brincos da Melodia de Aracne e o Anel do Juramento da Chama Rubra pelas eficiências de carregamento de magia deles. Build do Golter, como sempre, build de eficiência de duração de desvantagem, set da aranha, aqui as 5 peças, o brinco do Caos Sombrio e as botas do Fuso Peçonhento, junto com a roupa do livro, certo? O Pecado da Luxúria da Cabra, de preferência também com substatus de eficiência de duração de desvantagem. O livro que você vai estar rodando na arma dele, você pode escolher o que você quiser, mas você pode estar utilizando um Grimório Ardente, o próprio Grimório da Merlin ou da Elizabeth, ou o Grimório Melodia da Tentação. Aqui você pode escolher o que você preferir. E por fim, Meliodas, espada longa, Black Flame, preferência no máximo, ainda melhor do que a Glutona. Substatus você sempre quer pegar chance de crítico, dano de crítico e aumento de dano de perícia normal. Já nas armaduras, uma nova aventura, que é a armadura da espada, mesmos substatus que você vai querer pegar, aumento de perícia normal, chance de crítico e dano crítico, o meu tá muito ruim, e o set completo do Taranis, preferência por dano crítico no anel. Mostrando aqui agora pra vocês um pouquinho de como essa combo funciona, a gente tá de volta aqui no Marmas, certo? Então a gente começa o nosso combo com o Hauser pra gente poder carregar um pouco de magia e aplicar os debuffs, e já troca pra Gila pra gente poder aplicar a nossa irrupção, certo? Aqui a gente não tem o que fazer, vai ir batendo até aplicar a irrupção. Nesse caso o Marmas foi pro meio e a gente aproveita para dar o tag do Meliodas. Lembrando que você precisa dar um tag para ele antes de ativar o Burst para poder pegar a roupa do Taranis sem ativar o Burst Dark. Depois disso a gente volta com a Gila, completa o Burst para pegar a deterioração, ulta com o Golter e vem com o Meliodas só finalizando com o dano. A gente consegue ver uma diferença aqui, enquanto na outra vez a gente finalizou o Marmas completamente, aqui ele ficou com um pouquinho de vida, mas como a gente tá sem food, você poderia suprir esse dano utilizando uma food que aumentasse um pouquinho seu ataque. Passando aqui agora para o dragão, a gente vai fazer uma play muito parecida, onde a gente vai estar utilizando o Hauser no começo para aplicar o primeiro ataque. A gente vai usar o Q e o E do Hauser para carregar um pouco de energia e já troca para Gila para começar a estacar o nosso Burst.
Lembrando que esse inimigo ele não tem fraqueza contra fogo, então o Burst da Gila vai ser mais lento de ativar. Mas ainda assim, ela é que vale mais a pena por você poder ativar a passiva de deterioração. Então você sacrifica tempo para acabar ganhando em dano. Então a gente dá o primeiro tag pro Meliodas, volta com o Hauser para carregar um pouco de magia e entra com a Gila para finalizar o carregamento do Burst. Assim que a gente carrega o Burst, a gente já troca pro Gowther, dá o combo dele para reduzir a defesa e usa a Ultimate. Troca de volta pro Meliodas, roupa do Taranis com a passiva nível 2 e aí é só bater. A gente faz um pouco mais devagar, mas ainda assim dá para matar antes do dragão levantar. Passando aqui agora pro Galland, a gente ainda consegue também chegar aqui nele e matar ele bem rápido, certo? A gente precisa infelizmente esperar ele sair, porque não tem como a gente aplicar o pré-burst com a Gila, mas assim que ele começa a tomar dano, a gente já dá o primeiro ataque com o Hauser, aplica as skills e troca sem gastar o tag. A gente começa a carregar a erupção nele. Se a erupção estiver quase carregada, a gente dá o nosso tag pro Meliodas, tomando cuidado para não ficar petrificado. Nesse caso ele levantou, então a gente vai ter que esperar ele descer, mas assim que ele cair, a gente já entra com a Gila novamente para finalizar o Burst e aplicar a deterioração. Depois disso a gente tem que carregar mais um ponto de tag, então a gente troca pro Hauser, vira pro Gowther e utiliza o combo dele, e a partir da ultimate dele a gente troca de volta pro Meliodas, roupa do Taranis nível 2 e é só partir para abraço. Uma rotação, um combo, né, e a gente já conseguiu matar o Galland também. Uma consideração importante é que, diferentemente do outro vídeo, eu acho que a maior diferença que a gente vai ter aqui é no Durak, rapaziada. Então, primeiro que por conta da resistência dele, demora muito pra gente conseguir aplicar o Burst da Gila, e mesmo assim, quando a gente finalmente consegue aplicar, o nosso dano, vocês vão ver que ele não é o mesmo nível de dano. Isso acontece principalmente porque quando a gente aplica ult combo, né, a gente coloca o Burst de raio, que por si só já é o suficiente para tirar boa parte da barreira do Durak e, consequentemente, a gente parar de tomar bloco. Então agora a gente praticamente encheu o Burst, trocamos pro Hauser para reaplicar as coisas dele, finalizamos o Burst com a Gila, voltamos com o Gowther para dentro do campo e usamos as habilidades dele para poder acumular energia e aplicar os debuffs, ultamos e já voltamos com o Meliodas para aplicar o nosso dano. E como vocês conseguem ver, por mais que a gente ainda cause muito dano, a gente só consegue tirar pouco mais da metade da vida dele, enquanto na outra composição, por conta do Burst ser de raio, a gente consegue quebrar boa parte do escudo mais rápido. Então aqui provavelmente é melhor deixar a rapieira de lado e trazer um especialista em erupção de raio. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei trazer aqui pra vocês o que eu considero particularmente que seja a versão mais acessível possível, porque a gente usa o Hauser, que é um personagem SR que não precisa de dupes, e a Gila, que é dada de graça e também não precisa de dupes, mantendo o máximo de dano possível parecido com o que a gente tinha, certo? Você, como eu falei, pode usar outros personagens de erupção, como por exemplo a Diane para terra ou o Tristan para vento, mas a possibilidade de você estar usando o Florete da Canção do Caos na Gila, junto com as botas do Fuso Peçonhento, trazem pra gente, né, aquela redução de 40% na defesa do inimigo, o que ajuda bastante a assimilar o dano com a versão que a gente tem com os buffs da Elizabeth e os debuffs da Daisy, certo? O Hauser também sendo um ótimo carregador de energia e aplicando a redução de defesa de crítico em 50%, faz a gente se aproximar um pouco também dos buffs de dano crítico que a gente tem com a Daisy e a Elizabeth. Mas então é isso, pessoal. Se você acha que tem alguma coisa que eu deixei de fora desse vídeo que seria bom adicionar, deixa aí nos comentários que eu sempre vou estar lendo. Já deixa o like e se inscreve pra gente bater a nossa meta de 1000 inscritos, estamos quase lá. E é isso. Falou!